Tenho comigo Maria Rueff, Eduardo Madeira, no Porto, António Reis. Vamos conversar um pouco sobre o ator e sobre a pessoa. Eu há pouco dizia-vos que é das coisas que eu menos gosto de fazer, acho que ninguém gosta, e é um momento em que, utilizando as palavras dele, mais vale rir e sorrir do que fazer tragédia ou drama, já que ninguém cá fica como semente. Eduardo, esteve mais perto dele nos últimos tempos. O que é que retém? O que é que eu retenho? Retenho a atitude dele perante a doença, que não me surpreendeu totalmente. Ou seja, conhecendo o António bem, acho que a atitude que ele teve perante a doença foi a atitude de um homem com o caráter e com a determinação e com a força dele. Ele, até ao fim, não só enfrentou a doença com a postura dele, sempre com um sorriso nos lábios, sempre brincando com a própria doença, e há muita gente que não percebe isso, e se calhar houve, como se dizia aí na reportagem, algumas críticas à maneira como ele expôs o seu problema. Ele explicou porque é que estava a expor dessa forma tão pública? Eu penso que sim, eu penso que ele estava... Era um bocado isso de estar a fazer com que as pessoas, e muitas pessoas que se calhar têm o mesmo problema que ele, sentissem que havia, exatamente, que havia uma face visível, uma face conhecida, que dizia: eu tenho a doença e eu estou a viver esta doença desta forma e estou a ter esta coragem. E ele passava disso para nós. Era uma coisa que o António fazia, era passar para as pessoas boa disposição, tranquilidade, paz. Ele tinha eu já disse isso, ele tinha uma calma olímpica perante as coisas e perante a vida, e isso passava para nós todos. Nós ficávamos calmos. Maria Rueff, nada de lamechices? Nada de lamechices, sempre a rir. É evidente, ele dizia da irmã que ainda estava de mão dada com ela. Eu ainda estou hoje de mão dada com ele, porque é muito difícil ver partir um extraordinário diretor de atores, um homem que dignificou muitíssimo outra vez o teatro de comédia, o dito teatro comercial, que pôs público no teatro. Eu, quando estava no conservatório, lembro-me perfeitamente das salas estarem às moscas. O António e o Zé Pedro chamaram outra vez público ao teatro. Portanto, deve-se muito do sucesso que o teatro tem. Hoje em dia, o estar na moda ir ao teatro, deve-se ao António, ao Zé Pedro, ao Miguel, que começaram esse tipo de teatro sem ser o teatro só subsidiado ou de pesquisa, um teatro de entretenimento, chegar às pessoas. E eu acho que foi exatamente isso que o António fez na vida, chegar às pessoas de uma forma simples, serena, como tu dizes e bem, e sempre a rir. E com muita piada. E com muita piada. António Reis, boa noite. Junta-se em direto do Porto. Foi consigo a última produção? Quis o destino, de facto, que o António, que eu conheci há mais de 30 anos e com quem lidei bastante vezes e que tantas vezes o convidei para vir até à Ceiba Trupe dirigir um espetáculo, quis o destino que ele fizesse a última produção connosco. Eu falei com ele ainda antes, dias antes, por coincidência. Estava na Galiza, na altura, a trabalhar profissionalmente, quando lhe disse que tínhamos mais uma vez que reatar o contacto para ver se ele vinha ao Porto dirigir um texto que nós achávamos interessante e que ele era capaz de gostar. E assim foi, e depois, na primeira oportunidade, ele veio ao Porto falar comigo e, passado para aí 15 dias, a doença revelou-se. E ele foi o primeiro a dizer-me que, vê lá, isto se calhar agora não sei o que é que vai ser a minha vida e não sei se depois para meio, sem que ir fazer tratamentos. Eu disse, nem pensar nisso. E então os ensaios iniciaram-se este ano, logo nos primeiros dias do mês de abril. A peça estreou em meados de maio e esteve em cena até fim de junho. Durante os ensaios, todas as quartas-feiras, portanto às terças-feiras à tarde, o António Feio abalava para Madrid, chegava, portanto ficava em Madrid durante os tratamentos de quarta e chegava depois novamente à quinta-feira para dirigir os ensaios e descansava apenas ao domingo na Ceiba Trupe. E é isso que eu retenho destes últimos momentos, a sua extraordinária capacidade, a sua enorme alegria, porque eu devo dizer que o António Feio é muito boa pessoa, mas era um excelente ator
era um excelente professor e era um fantástico encenador e diretor de atores. Essa é a parte menos visível e se calhar vale a pena falarmos um pouco sobre ela, não é? Como é que... Perdão que eu estou aqui. É a parte menos visível. Como diretor de atores, então, é muito pouco conhecida. Como é que ele funcionava a esse nível? O que é que o distinguia? Eu não fui ator dele, infelizmente. Foi o José Fidalgo e a Joana Estrela que fizeram estes Homens de Escabeche, que se manteve em cena até finais de junho e que eu espero que seja reposto. Já estava previsto, inclusive, até a pedido do próprio António, que fosse a Lisboa e outros locais do país. Mas, de qualquer maneira, dava para ver a sua técnica, o seu funcionamento, o seu rigor, o seu pormenorizar o acontecimento, e isso só os eleitos é que têm essa capacidade. Em Portugal há fantásticos atores, há muita coisa fantástica, mas encenadores e diretores de atores há muitíssimo poucos. Eu posso dizer sem receio desmentido que o António Feio era um desses. Ainda por cima ligando com uma vertente do teatro que é muito difícil, que é fazer sucesso com o humor. Como já é fácil dizer que é mais difícil fazer rir do que chorar, e é. E, nesse sentido, há pessoas que são virtuosas. E o António, exatamente pelo seu conhecimento enquanto encenador, não é? Eu estou-me a lembrar do espetáculo mais fantástico que eu acho que foi a interpretação dele no Que Diz Molero, do Dinis Machado, e onde, de facto, sentia a direção dele, por um lado, a parelha fantástica, 2 num, que era a parelha que ele fazia com o José Pedro Gomes, e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de observação, a sua simplicidade, o estar próximo das pessoas, é que foi grande do sucesso e que foi a verdadeira, digamos, a verdadeira mais-valia do António junto do público. Maria Rueff, há pouco acenavas com a cabeça muito veementemente. Sim, porque eu fui dirigida no programa de estreia em televisão chamado Os Bonecos da Bola, era o ator, era o António que nos dirigia, e depois trabalhei com o António e com o Zé Pedro na peça Inox, e o próprio António também dirigia, e é extraordinário porque ele tinha a capacidade, este tal rigor, mas uma maneira de nos deixar à vontade. E depois, no fim, dizia só, faz só mais um toquinho assim. E isto era de um... A pessoa não se sentia posta em causa, era só um toquinho. E esse toquinho faz, de facto, a diferença. Faz com que afinássemos no sítio onde ele nos queria. E isso, de facto, deixa um vazio enorme, porque há muitos bons olhos exteriores... que nos saibam guiar desta forma em Portugal e sobretudo em comédia. Falo do António Pires, do Herman, há muito poucas pessoas com esta afinação e agora, enfim, perdemos um grande olheiro.